Oi, gente. Bárbara, tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Derrubaram a nossa Voltamos. live. Tava muito polêmica. Meu Deus. Ah, pera aí que a gente não vai desistir, não. Vou chamar a Carol de Não, volta. Carol já tá aqui? Eu não tô conseguindo ver. eu também não Não? consigo ver. Deixa eu chamar a Carol aqui de volta. Peraí. Ver se ela entra. Agora sim, Carol. Tô aqui, gente. Eu estava falando Tentaram nos derrubar, mas nós vamos a resistir. nossa live, gente, mas não vão conseguir. É isso. Vamos lá, vamos continuar, gente. Depois a gente tenta recuperar a primeira parte. Mas, Carol, você estava super falando sobre a pergunta que a gente trouxe, né? Sobre o RH, que é composto por uma pessoa só. E eu queria já pegar um gancho nessa sua fala para trazer o papel da liderança. Vocês acham, eu queria ouvir de vocês, na verdade, o quanto que essa liderança, né, esse CEO, né, os presidentes dessa organização, qual o papel que eles têm, né, no apoio ao RH? Vocês acham que o líder ele tem a capacidade de apoiar ou prejudicar o RH? Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Olha Legal. só. Eu, Quer falar, Bárbara? Pode falar. Ai, meu Deus, acho que a Bárbara travou. Aí você, Carol, então. Tá bom, eu vou falando e aí ela volta e fala junto comigo. Eu acho que a liderança, a liderança tem sido um tema calcanhar de Aquiles em todas as organizações, né? Em todas as empresas, independente do tamanho, independente do porte, do tempo de existência da empresa. A gente vê aí empresas muito antigas, muito tradicionais, que têm problemas com as suas lideranças, e aí são problemas de nuances diferentes, né? Os problemas têm características diferentes, mas eles não deixam de existir. E eu acho que essa dobradinha, né, como eu estava falando dessa coisa da atuação multidisciplinar, a dobradinha entre RH e liderança, ela é essencial para conseguir compor esse sucesso de todas as estratégias de gestão de pessoas que a gente se propõe a fazer, não só pensando ali num papel de CEO, com a contratação, com o empoderamento desse RH, porque muitas vezes contrata, mas não empodera, e aí o RH ele fica ali meio que cerceado daquilo que ele pode fazer, né, daquilo que está dentro do escopo do RH de conduzir. Então, não só, né, quando a gente pensa em cargos tão altos como CEOs, como VPs, mas quando a gente pensa na liderança do dia a dia, né, na liderança que está ali fazendo acompanhamento do time, para poder todo mundo tocar o bumbo no mesmo ritmo. Então, se essa liderança ela não está on board com as coisas que a gente traz como RH, com as propostas que a gente traz, com a estratégia que a gente desenha para a gestão de pessoas, para a estratégia de cultura, enfim, não coloca as coisas em prática no dia a dia, um vai esvaziando o trabalho do outro, né? Acaba que o líder ele tem esse poder de esvaziar o trabalho do RH, porque o RH sozinho ele vai estabelecer todas essas estratégias e tudo mais, mas quem vai colocar isso, vai fazer isso ganhar vida no dia a dia, muitas vezes, é a liderança imediata dos times, né? São os próprios times nas suas atuações e as lideranças desses times. Quanto muitas vezes o líder ele senta numa cadeira de liderança e a gente já viu, todas nós aqui já vimos isso acontecendo, senta numa cadeira de liderança sem ter tido uma formação apropriada para sentar numa cadeira de liderança, sem ter sido instruído, sem ter sido treinado, sem ter sido nem mesmo muitas vezes comunicado de qual é a mudança que traz você ter uma cadeira na qual você executa suas atividades e você ter uma cadeira na qual você lidera pessoas executando aquelas mesmas atividades. Parece que é simples, parece que é uma coisa, não, eu só vou mudar aqui o ângulo que eu estou olhando, mas é muito diferente, é bem mais complexo, né, do que você simplesmente. Eu costumo falar que, para mim, assim, sentar numa cadeira de liderança foi um dos maiores desafios, assim, a primeira cadeira de liderança. Porque é isso, né? A gente sai daquele costume de estar com a mão na massa, de estar fazendo, você passa a ter ali a pessoa que está de trás só falando, gente, vamos por aqui, vamos por ali, né? E tem uma diferença muito grande. E aí, se esse líder, né, que ele está destreinado, que ele está não necessariamente tão bem informado sobre quais que são as atividades, quais que são as funções dele,
se ele não atua em parceria com o RH, ele também acaba tendo um esvaziamento ali da sua posição. Então, eu acho que trabalhar nessa visão de que lideranças e RH precisam se apoiar mutuamente, porque um empodera o trabalho do outro, é imprescindível de ter, né? E muitas vezes parece que a pessoa da RH é a pessoa chata, né? Porque vai ficar lá cobrando o processo, vai cobrar o procedimento, vai cobrar o treinamento, vai cobrar aquelas coisas, mas que no final do dia, quando você olha para uma atuação que ela é conjunta, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Os times ganham, as lideranças ganham, o próprio time, a estrutura de RH ganha, e a organização no final do dia ganha, né? Então a gente precisa ter essa visão de que estamos todos no mesmo barco. Muito Com bom. certeza. Inclusive, eu acho que o meu pensamento vai exatamente em linha com o que a Carol falou, né? Então, eu acho que o papel do líder é justamente colocar em prática a estratégia do RH para as suas equipes, né? Então, na realidade, é um trabalho realmente de parceria, um não funciona sem o outro, né? E eu acho até muitas vezes que é prejudicial quando você tem um RH que pensa muito na estratégia, que elabora propostas e que pensa em melhorias e depois essas questões não são colocadas em prática. Isso é muito ruim, é muito prejudicial para a organização, né? E isso pensando nos líderes do dia a dia. Eu acho que quando a gente fala de alta gestão, né, de alta liderança, tudo isso fica ainda mais grave, porque nada acontece sem que a alta liderança esteja comprada mesmo com a Sim. estratégia, né? Eu costumo falar até o meu case mesmo, né, da minha monografia da pós-graduação foi justamente um estudo de caso sobre cultura organizacional e a gente olhou bastante então para essa questão da liderança, a gente fez todo um diagnóstico de cultura e lá eu falo muito sobre o quanto uma organização, uma empresa, enfim, ela tem a cara dos donos ou da alta liderança, dos fundadores, enfim, ela tem aquela cara, né? E é nítido, você vê no dia a dia que muitas das coisas que acontecem, sejam positivas, negativas, enfim, sem levar isso em consideração, é exatamente o perfil das pessoas que estão lá em cima, de um board mesmo da organização, sabe? Então, acho que só é uma situação que só fica mais complexa quando a gente escalona para uma alta gestão, né? Mas Não, muito bom. concordo. Vocês tocaram em pontos aqui bastante complexos, até que eu queria tirar essa dúvida com vocês, né? Em relação à cultura, a gente começou a live falando sobre a necessidade, né, de ter um RH em qualquer tipo de organização, independente do porte. A gente depois veio falando também sobre os desafios, né, do RH dentro de um RH que é composto por uma equipe só. E a gente Uhum. também vem falando sobre essa visão que as pessoas têm do RH, né? De que o RH só apaga incêndio ou só é contratado no meio da crise. Isso tudo acaba dialogando com uma cultura que a gente vê também na sociedade, como as pessoas enxergam o RH. E a gente agora está falando sobre o papel da liderança. Então, se essa liderança ela não enxerga, não consegue entender o valor que o RH tem para a organização, ou realmente não compra ali as ideias, as ações, as estratégias que o RH leva para a organização, a gente não consegue avançar, né? Essa organização, ela não consegue, esse RH não consegue avançar. E aí eu queria saber com vocês, é possível mudar uma cultura, Carol e Bárbara? Vocês acham que é possível, tem possibilidade de mudar uma cultura, mudar uma mentalidade? Com certeza. É assim, acho que esse é um dos trabalhos mais complexos dentro de um RH, assim, que um RH pode fazer, né? É muito difícil, né? É muito desafiador, mas é possível sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter líderes de alta gestão verdadeiramente interessados em fazer essa mudança, porque eu acho que senão não acontece. Não adianta, né? Porque não vai acontecer. Quando a gente tem ali os líderes, a alta gestão, boa parte, de repente, dos colaboradores mesmo interessados
em fazer essas mudanças, né? Pensando em mudanças para melhor, eu acho que já é meio caminho andado, e aí é exatamente o que eu mencionei da gente fazer diagnóstico de cultura, né? Eu acho que um diagnóstico ele é imprescindível. Na verdade, para mim, duas coisas: é o diagnóstico de cultura e o planejamento estratégico, quando não tem, ou a adequação, né, do planejamento estratégico que já existe. Porque eu acho que quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente consegue visualizar o que a gente tem hoje, a situação que a gente tem hoje, né? Então, a cultura que ela é desenhada no momento e o que a gente quer atingir, né? E aí a gente tem, com aquilo que a gente quer, o desenho daquilo que a gente quer atingir, a gente tem o caminho que a gente quer percorrer, né? Então a gente tem a direção que a gente quer ir, a gente tem o que eu preciso fazer, né? Então a gente consegue visualizar o que eu preciso fazer para atingir essa nova cultura, né, dentro dessa organização. Então, para mim, assim, é possível, é difícil, mas é possível. É um trabalho de formiguinha, né? É algo que, assim, vai ser feito no médio e longo prazo. Acho que existe um trabalho por trás, que acho que vocês vão saber, assim, muito bem do que eu estou falando. Só um minutinho. Desculpa. Vocês vão saber muito bem do que eu estou falando, que é a questão dos desafios voltados para as pessoas no momento de mudança de cultura, né? Então, a gente vê que nesses momentos é imprescindível a gente ter, por exemplo, consultorias voltadas para gestão de conflitos. A gente vê muita presença de treinamentos, enfim, voltados para melhorias na comunicação interna mesmo, né, no diálogo entre as pessoas. Então, grupos de discussões mediados. E eu acho que isso, para mim, é uma das coisas que, quando eu vejo, né, de tudo que eu já participei de mudança de cultura, são pontos essenciais. Eu não conheço nenhuma organização que não precisou, ou uma empresa, uma organização que não tenha precisado desse tipo de trabalho interno, né? E o restante do que precisa ser mudado, aí vai depender do que a gente quer atingir, né? E aí a gente vai fazer as mudanças no dia a dia. E eu falo que o mais complexo de você mudar uma cultura organizacional é porque para mudar uma cultura organizacional você precisa mudar a mentalidade das pessoas ali dentro, né? Então acho que essa é a grande dificuldade que a gente enxerga, né? É muito difícil você mudar uma forma de ver, de pensar das pessoas. E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente acaba nesse processo, tendo muitas mudanças voltadas para as pessoas dentro daquela organização, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas sendo promovidas, mudanças de áreas ou de eixos de carreira, de função, e infelizmente, às vezes, alguns desligamentos mesmo, né? São necessários em alguns momentos, mas é possível. Difícil, mas É possível. Super. Uma coisa que você trouxe, Bárbara, que eu acho que comunica muito, comunica também com um mito que as pessoas têm na cabeça e que é legal a gente falar sobre isso. Cultura, gente, ela existe. Independente de você ter tido um projeto de cultura, de você ter feito intencionalmente essa cultura, a cultura ela existe. Juntou duas, três pessoas ali, você já tem uma cultura organizacional estabelecida. Ela está estabelecida em termos não tangíveis, né, ali dentro das relações, mas ela está estabelecida. E aí, quando você fala, Bárbara, desse primeiro passo, a gente identificar qual é a cultura estabelecida para poder entender o que dessa cultura estabelecida a gente quer, de fato, perpetuar e aquilo que a gente não quer perpetuar, e aí, para poder a gente entrar nessa jornada de mudança de cultura, é uma coisa que para as pessoas pode parecer esquisito, né? Porque aí a pessoa fala assim, mas eu nunca fiz um projeto de implantação de cultura. Sim, mas ela existe e ela está lá, e a gente precisa identificar quais são esses elementos dessa cultura que estão vivos, que as pessoas conseguem perceber, né? Que estão ali naquele empirismo.
né? E como que as pessoas percebem isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal da gente trazer, de que sim, sua organização ela tem uma cultura, quer você tenha feito ela intencionalmente ou não, isso é um fato. E a gente precisa trabalhar estabelecendo a partir de que base que essa cultura foi construída, né? Como que ela foi construída. E quando você fala também, Bárbara, sobre a gestão da mudança, né? Porque todo esse escopo de o que que muda, quem que fica, quem que não fica, quanto tempo a gente vai levar fazendo essas mudanças. Dentro da sopa de letrinhas lá do comecinho, que a Pan trouxe da minha carreira, uma das coisas é justamente processos de gestão de mudança. E aí, quando a gente olha para um gráfico de gestão da mudança, de qualquer gestão da mudança, tá, gente? Nós, seres humanos, nós somos resistentes à mudança por padrão. Isso é inerente ao nosso comportamento, né? A gente é resistente à mudança, ponto. Então, toda vez que a gente olha para um gráfico de gestão da mudança, ele faz assim e a gente fazer assim. Porque todo mundo vai se incomodar. Até pessoas que estão dispostas a fazerem as mudanças, até pessoas que estão mais abertas às mudanças. É natural nosso ter essa curva assim, fazer uma barriga, né, uma curva para baixo, até a gente conseguir aí elevar a conversa, né, elevar o ponto que a gente realmente precisa. Então, é legal a gente falar sobre isso também, até para os profissionais do RH que talvez estejam se deparando com situações como essa, conduzindo projetos de gestão da mudança, lideranças, gestões que apostaram em ter um RH, apostaram em ter um processo de cultura estabelecido ali, observarem que tem essa curva para baixo. E é importante a gente não se frustrar, porque isso é natural, gente, vai acontecer. Em qualquer organização vai acontecer. Por mais necessitada e ávida da mudança que a organização esteja, a curva para baixo vai ser. Mas a gente precisa perseverar nesse momento, né? É o momento de realmente ali perseverar, colocar todo mundo na mesma página e falar, gente, vamos sair do outro lado. Agora estamos dentro do túnel, tá escuro, tá sem sinal, mas a gente vai sair do outro lado. E a gente sai do outro lado sempre muito melhor do que a gente entrou. Então é importante manter isso em mente e tentar dar uma segurada na ansiedade, na frustração, porque é isso. Toda essa gestão da mudança vai começar com uma curvinha para baixo, mas a gente consegue acender se tiver todo mundo junto e continuar todo mundo no mesmo barco. Muito bom, gente. Eu queria perguntar para vocês também, considerando que a gente está falando dos desafios, o tema dessa live, né, é os desafios do RH dentro das organizações da sociedade civil e dentro das pequenas e médias empresas. Vocês, como profissionais dessa área, eu queria que vocês pudessem compartilhar algumas lições aprendidas que vocês, enquanto profissionais de RH, podem compartilhar com outros profissionais ou com pessoas que tenham interesse em entrar para essa área, seja dentro de uma ONG, seja dentro de uma pequena empresa, pequena e média empresa. Quais lições vocês aprenderam? Lições ali que vocês levam hoje para a vida? Eu acho que a questão da curiosidade, de estar sempre aprendendo, de estar sempre me desenvolvendo é uma coisa imprescindível. Inclusive, eu lembrei da fala da Karina da Carol, desculpa, quando ela me trouxe a questão de que às vezes a gente não tem ali uma dupla, né, para trocar dentro do RH, mas que a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar. E no momento em que eu me vi sozinha, vamos dizer assim, dentro do RH, eu falo que foi isso que me salvou, né? Então a gente tem, hoje em dia, no terceiro setor, a gente tem muitas organizações, muitos coletivos, movimentos mesmo, que trabalham e que promovem essa troca, sabe? E que são gratuitos, né? Então, eu falo que isso foi extremamente importante naquele momento, porque senão eu estaria de fato sozinha e isso não é legal, né? Então, acho que isso com certeza foi um aprendizado. Acho que também essa questão de que essa parte de recursos financeiros, né, da escassez financeira, ela não precisa ser um grande problema, né? A gente tem sim alternativas, a gente tem trabalho voluntário, a gente tem esses grupos que eu mencionei, a gente tem plataformas, sabe, dentro do terceiro setor, a gente tem muito desconto ou até gratuidade mesmo de muitas coisas, então, nossa, tem muitas alternativas, é só você esmiuçar mesmo, sabe?
Eu acho que a questão da estratégia também é uma coisa muito importante, né? As pessoas entenderem que num mundo cada vez mais automatizado, o que torna um RH um diferencial dentro de uma organização, né? O que torna um RH realmente importante ali dentro, é justamente esse olhar estratégico, analítico, sistêmico, né? Acho que isso agrega muito valor para um RH, sabe? Então, acho que para mim isso é bastante importante. Esse olhar humano, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito e que me alegra e me traz, acho que, esperança também, porque trabalhar no mundo corporativo nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente dá sorte de trabalhar num ambiente bom, às vezes a gente não dá. Então, quando eu vejo movimentos que justamente estão olhando para humanização das lideranças, dos colaboradores mesmo. Então, se preocupando em ter pessoas que se preocupam com as outras pessoas, isso para mim é muito legal de ver, sabe? Então, eu acho que entra nisso que eu falei também de um RH estratégico, sabe? Ter também essa preocupação. E com certeza quebrar essa barreira de que quando a gente tem um olhar para as pessoas, para os colaboradores, a gente está deixando de olhar para a empresa, mas não, né? Na realidade, eu falo que tudo que uma empresa oferece para um colaborador, ela tem de volta, né? Ela tem um ganho com isso, seja diretamente pelo próprio colaborador, às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Então você vê colaboradores muito mais engajados, que performam muito melhor, que são muito gratos mesmo à organização. Você vê um retorno, por exemplo, de marca empregadora, né? Então, valorização da marca empregadora, enfim, né? Você tem baixa de turnover, poucas condições de doença sendo, enfim, um problema mesmo para a organização lidar, né? Então, acho que tem muitas coisas importantes Muitos e acho que ganhos, saúde né, mental. Bárbara? Muitos ganhos, com certeza. Acho que esses são os principais, assim, aprendizados. Lições, aprendizado. É. Bom, obrigada, Carol. Eu acho que, assim, de aprendizado e que levo para a vida é como trabalhar em colaboração quando a gente precisa convencer as pessoas a colaborar com a gente. E aí, gente, assim, tem uma coisa que a gente gostaria que as pessoas fossem movidas pelas mesmas coisas que nos movem, né? Cada um de nós gostaria que todo mundo fosse movido pela mesma coisa que nos move. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Então, muitas vezes, a gente precisa estabelecer os nossos argumentos para convencer as pessoas a colaborarem com a gente a partir de coisas que são muito diferentes daquelas que a gente acredita, mas que os fins, de alguma forma, vão precisar justificar os meios. Então, a gente precisa ter esse poder de argumentação de diferentes nuances, de diferentes formas, para poder conseguir chegar ao objetivo final, que é a colaboração. Porque é isso, cada pessoa vai se movimentar por um motivo diferente. Vão ter pessoas que vão ser muito mais convencidas por argumentos numéricos, por relatórios, quando a gente apresenta ali, olha, isso daqui mais isso daqui vai dar isso aqui como resultado. E aí a gente precisa ter o domínio de quais são os nossos números para poder conseguir converter esse perfil de pessoa. Ou quando são pessoas que estão mais movidas pelo argumento humano mesmo. Então, a gente precisa estar bem imerso, entender qual é o ponteiro que a gente está movimentando a partir de uma perspectiva humana para convencer esse perfil de pessoas. E isso acaba trazendo uma necessidade do profissional de RH de ter um repertório muito grande de todas as outras caixinhas da organização. Então, a gente precisa entender minimamente do financeiro, minimamente do mercado que a gente está inserido, minimamente das estratégias de marketing que estão sendo estabelecidas dentro daquele segmento. Acaba que vira uma coisa, quando a gente olha assim, parece assustador, né? E aí não estou querendo assustar ninguém, gente. Trabalhar com RH é uma delícia. É desafiador, mas é uma delícia.
Mas é bom a gente ter essa clareza de que vamos precisar entender um pouquinho de cada coisa para poder ter argumentos apropriados para convencer cada pessoa que a gente vai precisar trazer para a nossa colaboração. E a gente precisa de colaboração, porque senão a gente não anda sozinho, né? Muito bom, Carol. A Mariana até comentou aqui, excelente reflexão. Que bom te ver aqui, Mari. E ela também botou um RH propositivo, né? Isso é bom. Muito bom, muito bom. Eu queria também, gente, já que a gente está caminhando para o finalzinho, ó, o Joel comentou aqui, colocações perfeitas de vocês. Obrigada, Joel, aí pelo comentário. Eu queria só seguir também para a gente ir caminhando para o nosso final aqui da nossa live, só para contextualizar depois, quem for entrar aqui no feed, vocês vão ver que a nossa live foi derrubada, a primeira parte da nossa live foi derrubada. Estávamos tocando em assuntos polêmicos, derrubaram a nossa live, mas nós voltamos trazendo essa temática importante. Mas essa segunda parte também tem muitas reflexões para todo mundo, né? Para empreendedores sociais, para profissionais de RH. E eu queria muito também ouvir a opinião de vocês sobre o que a gente pode fazer para conseguir ressignificar um pouco esse papel da RH dentro da sociedade, dentro das organizações. A WeTeam está aqui fazendo a parte dela, abrindo live, né? Meio-dia, estamos aqui conversando, tentando compartilhar com as pessoas, tanto aquelas que já atuam com RH, tanto aquelas que não sabem nem o que é um RH, para que a gente possa munir as pessoas de informação, de conhecimento, de troca, para que as pessoas possam também, a partir desse compartilhamento, né, de conhecimento, de informações, se aproximar mais dessa temática da gestão de pessoas, da RH, começar a ver possibilidades. E aí queria ouvir vocês, o que a gente pode começar a fazer para conseguir aproximar as pessoas um pouco mais dessa temática, considerando que tem pessoas que não sabem o que é um DP, não sabem o que é um RH, e lidam com uma dor invisível, né? Que acham que não precisam ainda de um RH. Queria ouvir vocês. Tem possibilidades que a gente pode começar a vislumbrar? Eu acho que a gente já começou, Pan, e assim, o papel da WeTeams tem sido essencial para espalhar a palavra, né, como a gente brinca, espalhar a palavra dentro do universo das organizações de impacto, principalmente, mas as pequenas e médias empresas também. Eu acho que a gente ter esses momentos de falar sobre isso, falar sobre os desafios, falar sobre a realidade, como ela é, de que vai ter equipe sim, de que vai ter gente que não é necessariamente do RH precisando entrar em temas de RH e precisando se informar sobre temas de RH e como que a gente dá suporte para essas pessoas que nunca fizeram nada nem parecido, né? Mas acabam se vendo ali desafiadas a abraçar pelo menos um pedacinho disso para poder garantir a sustentabilidade da organização. Então, produzir esse conteúdo, falar com as pessoas, estar presente nos espaços, ocupar os espaços, falando a realidade como ela é, eu acho que já é um primeiro passo importante, um primeiro, um segundo e um terceiro passo, talvez. Porque só com conhecimento que a gente consegue, né, fazer essa chavinha virar. É um trabalho de formiguinha mesmo. A gente não tem a perspectiva de que vamos dormir hoje e amanhã vai estar todo mundo já entendido, sabendo, contratando RH, sabendo contratar, sabendo fazer processo seletivo para poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Seria um sonho, mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, perseverar mesmo nessa produção de conteúdo, nesse trabalho de formiguinha e trazendo essas visões que são visões mais realistas, porque às vezes eu sinto que quando a gente começa a falar de gestão de pessoas, tudo parece muito grandioso e isso acaba afastando as pessoas que têm pequenas organizações, que têm pequenas empresas. Tudo parece muito, né? Dá muito trabalho, muita coisa, muita sigla, muita palavra diferente, muito conceito diferente e isso dá uma assustada. Então, ir trabalhando as coisas com o pé um pouco mais no chão, sabe? Como que a gente consegue começar na sua organização? Como que a gente consegue começar quando tem 5 pessoas ao invés de esperar ter 10 e aí já ter alguns pepinos ali para poder descascar no caminho, né? Como que a gente consegue ter um ponto de partida? E aí, assim, dá para fazer manuais sobre as coisas mais básicas? Vamos começar a fazer esse tipo de produção de conteúdo. Vamos também fazer o convite para que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo.
né? Ler sobre isso, ler sobre gestão de pessoas, ler sobre como que estão sendo estabelecidas essas novas relações de trabalho. A gente tem falado muito, né, sobre a nova geração que está entrando no mercado de trabalho e como eles trazem uma complexidade completamente diferente do que o que a gente já estava acostumado com as gerações anteriores. Então, lê sobre isso, se informa sobre isso, consome conteúdo sobre isso e vai entendendo quais são as necessidades da sua organização, do seu pequeno negócio, até a gente ir avançando ali, né? Tem pontos de partida para todo mundo, gente. Vai ter um ponto de partida para você também. Basta você ir identificando ali. Pelo menos é assim que eu enxergo. Muito bom. Com certeza. Eu acho que a questão também de a gente estar sempre em movimento, é uma questão de ocupar os espaços, de ter trocas, né? Eu acho que isso é essencial, porque é o que você falou, Ká, é uma questão de buscar essas informações, e tem muito lugar para buscar, né? Hoje em dia, e aí falando um pouquinho mais sobre esse olhar mesmo do terceiro setor, foi o que eu falei. A gente tem os movimentos, a gente tem os coletivos, a gente tem as coalizões, tem muitas organizações, não sei se vocês conhecem, mas tem, por exemplo, a Simbiosc, que justamente abre para treinamentos, cursos, enfim, muitas vezes voltados para RH ou para a gestão de pessoas dentro das organizações do terceiro setor. Então, tem muitas opções, né? E eu acho que você falou uma coisa que me interessou muito, que eu acho que é a questão de, para além do se preocupar com o RH, é parar para entender que uma organização nada mais é do que um agrupamento de pessoas. Então, minimamente, para você conseguir pensar em como lidar com essas pessoas, você precisa começar a entender como é lidar com pessoas, né? Quais são os desafios dos coletivos, assim, né? Dos grupos de pessoas. Como que você vai trabalhar com todas essas questões que permeiam as relações humanas, né? Então, eu acho que isso também é algo muito importante, né? Porque quando a gente olha para as estratégias de RH, quando a gente fala até, por exemplo, da cultura organizacional, nada mais é do que um mini mundinho, né? Do que uma mini sociedade. Então, você vê que as mesmas questões que a gente enfrenta numa sociedade de forma geral, a gente enfrenta numa cultura organizacional, né? Aí, claro, a gente tem as técnicas, tem as estratégias que a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu acho que quando você tem essa base, já facilita muita coisa. Com certeza, com certeza. Bárbara, Carol, assim, eu particularmente não sei nossos convidados aqui que estão ainda assistindo a gente, mas eu saio dessa live muito nutrida de reflexões importantes. E como a gente iniciou essa live falando, né? A gente está no mês de Setembro Amarelo, a gente também fala de gestão de pessoas está muito relacionada também à saúde mental. E a gente falou muito também sobre isso aqui, né? Sobre esse profissional da RH que está dentro das organizações. Que a gente também precisa olhar, né? Ter um olhar mais cuidadoso, mais sensível para esse profissional, que às vezes está segurando vários pratinhos ali para manter a organização funcionando, para manter os colaboradores ali motivados, engajados. Então, se você tem esse profissional dentro da sua organização, olha com cuidado também para a saúde mental desse profissional. Ele também precisa de acolhimento, né? Então, isso é importante também. E se você ainda não tem esse profissional ou uma área de RH dentro da sua organização social, da sociedade civil, ou dentro da sua pequena e média empresa, é o momento também de você olhar para o seu time, né? Fazer essa escuta sensível, entender quais são as necessidades do seu time, para ver se realmente, né, está no momento de você ter um RH, de você ter um apoio. Como a Carol falou, tem possibilidades, como a Bárbara falou, tem coletivos, tem grupos que podem também ser aí um braço de apoio, um recurso para você começar. Eu acho que, como a Bárbara também trouxe, né, que eu gostei muito, acho que a gente já está na hora de avançar um pouco, né, das nossas desculpas, né, da gente colocar tudo na culpa da falta do recurso financeiro e começar a olhar um pouco para as possibilidades. Principalmente porque a gente está olhando para esse cuidado, né? Esse cuidado com as pessoas, colocando as pessoas no centro de tudo. E aí também, trazendo Carol, uma fala da Carol, falar em gestão de pessoas é falar de estratégia,
é falar também de crescimento financeiro. Então, se a gente está falando aqui de olhar para as pessoas, a gente está falando também de crescimento de dinheiro para a organização. Nenhuma organização cresce sem pessoas. Então, vamos começar a olhar para isso com mais cuidado. E eu queria agradecer muito, Bárbara e Carol, por estarem aqui hoje nessa live, trocando essas ideias, essas reflexões. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho da Carol, do trabalho da Bárbara, por favor, entre em contato. Quiser conhecer também um pouquinho do trabalho da WeTeams. E vou deixar só para vocês deixarem uma última palavra para a gente encerrar a nossa live. Nossa live vai ficar gravada. Semana que vem a gente tem um outro tema também super importante com a Daiane, que é uma especialista em captação de recursos. E a gente vai falar um pouco sobre como captar de uma maneira saudável e consciente. Então, Bárbara e Carol, deixo só para vocês finalizarem e já deixo um beijo aí para vocês por terem participado. Muito obrigada, meninas. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês. Desde que eu conheci a WeTeams, desde que eu tenho conhecido um pouquinho mais a Pamela, as meninas, eu estou realmente apaixonada pelo trabalho de vocês. E, enfim, contem sempre comigo e também me coloco à disposição para, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, estou disponível. E acho que é isso, pessoal. Estou muito feliz com todas as trocas. Saio daqui também muito, muito feliz e muito esperançosa. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, gente. Obrigada pela partilha. É sempre incrível quando a gente consegue ter essas trocas. E eu espero que tenha sido proveitoso também para quem estava assistindo. Faço das palavras da Bárbara as minhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pontuação, algum questionamento, alguma curiosidade, fiquem à vontade, chama a gente. Chama a Pamela também para conhecer um pouquinho mais do trabalho da WeTeams, que tem feito um trabalho incrível na frente de gestão de pessoas. Então, estamos aqui e obrigada por terem participado. Obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. A live vai ficar aqui gravada e a gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.